Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai fazer contas, né? O que o Cruzeiro precisa fazer para estar na Libertadores do ano que vem. Galera, o Cruzeiro tinha a grande oportunidade aí vencendo a final da Sul-Americana. A gente sabe que isso não aconteceu. Eu tive a oportunidade de viajar para o Paraguai para assistir o jogo e eu ia fazer um vlog sobre o título, né? Se o Cruzeiro fosse campeão. Como o Cruzeiro não ganhou, e nesse vlog tem algumas imagens que só faria sentido divulgar se a gente fosse campeão, mas para não perder todo esse conteúdo, eu vou selecionar algumas imagens, algumas histórias para contar em um outro vídeo, tá? Eu pretendo fazer 2 vídeos sobre coisas que deram certo e coisas que deram errado, até mesmo para quem for viajar, né, na próxima, em alguma outra oportunidade, para o Paraguai e para outros países também. Então, mas nesse vídeo de hoje a gente vai fazer contas, tá? E o negócio não tá muito fácil não, tá? Mas não é impossível, tá? O Cruzeiro que tem 4 jogos para fazer, né? E ele precisaria, para garantir, né, ele precisaria ganhar 3 jogos e empatar um, que seria difícil porque esse empate seria em teoria com o Palmeiras, né, que briga pelo título. Se o Cruzeiro vencer 3 jogos, aí ficaria uma disputa ali com o Bahia no saldo de gols, porque os times ali têm o mesmo número de vitórias, né? O Corinthians tem uma vitória a menos, então se o Cruzeiro vencesse 3 e o Corinthians vencesse 3, o Cruzeiro ainda teria uma vitória a mais, né? Mas o Bahia, que o Cruzeiro possui 13 vitórias, o Bahia também 13. Então, considerando que o Cruzeiro ganharia 3 e o Bahia também ganharia 3, aí ficaria no saldo ali. Hoje o Cruzeiro tem 2 gols a mais de saldo que o Bahia, tá? Então é o seguinte, galera, o garantido seriam 3 vitórias e um empate. Muito dificilmente o Cruzeiro não iria para a Libertadores se ganhasse 3 jogos, tá? Mas ficaria dependendo do saldo. Porém, tem alguns detalhes aí que a gente vai comentar, né? Vamos comentar também sobre os jogos aí do Bahia e do Corinthians, que na minha opinião são os adversários que o Cruzeiro tem nessa trajetória, né? O Cruzeiro tem 3 jogos que eu diria que são acessíveis, né? O Cruzeiro enfrenta o Grêmio em casa na quarta-feira, depois enfrenta o Bragantino, o Palmeiras e o Juventude na última rodada. Então você tem ali Juventude, Bragantino e Grêmio, que são adversários que estão brigando ali contra o rebaixamento, né? Apesar de ter esse fator que dificulta eles estarem brigando para não cair, mas são 3 times que têm um nível técnico baixo, inclusive piores que o Cruzeiro. Então são jogos ganháveis, né? Sobre o Bahia e o Corinthians, né, a gente podemos dizer que o Bahia tem uma tabela mais fácil, porque eles enfrentam ali o Atlético Goianiense, que já está rebaixado, e o Cuiabá, que é um virtual rebaixado, né? Só que o Bahia, ele é o pior hoje, né? Analisando os últimos 5 jogos, o Bahia é o pior time de todos os times da Série A, o pior aproveitamento, inclusive dos times lá embaixo, né? Uma fase terrível. Já o Corinthians, que vem em uma boa fase, né? Enfrenta adversários que ainda estão vivos ali, né? Que no caso é o Criciúma e o Grêmio. Então, são adversários que estão lá embaixo, mas que ainda não estão nem virtualmente rebaixados, né, por assim dizer. A grande sorte do Cruzeiro, né, é que tem um Corinthians e Bahia ali no meio dessa confusão toda aí. Caso o Cruzeiro não consiga, né, as 3 vitórias e um empate, ou as 3 vitórias, né, ele teria que torcer aí por um empate, né, nesse confronto direto aí. Outro cenário que ajudaria muito aí nessa nossa conta, né, seria o título do Botafogo na Libertadores, né? E isso aí garantiria que o Cruzeiro estaria classificado para a Libertadores com 3 vitórias, né? Porque o Corinthians não passaria o Cruzeiro pelo critério de desempate. Mas aí vai depender muito dos outros jogos, né? Mas a certeza que a gente tem seria essa. Com o G7, o Cruzeiro precisaria de 3 vitórias e um empate. Com o G8, o Cruzeiro precisaria de 3 vitórias. É lógico que pode vir com menos, tá, gente? Mas a gente está falando aqui de um cenário realista, né? Bom, a verdade, né, que muita coisa pode acontecer. Em caso de 2 vitórias, aí a gente precisa analisar outros resultados, né? Os jogos
do Corinthians, do Bahia, e aí ficaria aquela coisa mais assim até a última rodada, né? Mas o Cruzeiro tem condição de fazer, tem que ganhar do Grêmio e ganhar do Bragantino, que são, né, os times são os piores ali, né? O jogo contra o Palmeiras, eu acho que a gente pode descartar, eu acho difícil até que o Cruzeiro empate esse jogo, infelizmente. Vai ser um Palmeiras brigando pelo título, que é um time muito melhor do que o nosso. E eu sei que vai ter gente nos comentários falando que eu não posso pensar assim, mas bom, eu sou realista e preciso entregar um conteúdo realista também, né? Se você quiser contar pontos aí contra o Palmeiras, beleza, boa sorte, né? E falando em sorte, a nossa é que a gente não precisa vencer eles para chegar no objetivo, né? A gente precisa vencer 3 jogos ali e administrando ali o saldo de gols, né? Eu tô bem confiante em 2 vitórias, pelo menos, que é Bragantino e Grêmio, que são adversários mais fracos, né? Principalmente de ideias de jogo, né? O elenco do Grêmio até tem boas peças, mas é um time que de muito pouca entrega tática, né? O Juventude, eu acho que jogar contra eles ali fora de casa na última rodada é complicado, mas é um jogo ganhável também. E pode ser que o Juventude já esteja livre também, né? Mas, enfim, teria vaga de Sul-Americana ali rolando pro Juventude também. Então é difícil fazer esse tipo de projeção. O Cruzeiro se colocou nessa situação, né? Perdendo e empatando jogos ganháveis aí durante o campeonato, perdendo a final da Sul-Americana, que nos daria uma vaga direto aí na fase de grupos da competição. Agora, a conta é para pré-Libertadores, né? O planejamento do Cruzeiro passa muito pela classificação aí para a maior competição do nosso continente, né? Então vale a pena secar aí muito os nossos adversários aí, tá? Sendo realista, eu acho que é bem possível que o Cruzeiro consiga a vaga, por todos os pontos aqui que eu trouxe no vídeo, não só pelos adversários que enfrenta, né, mas também pelo nível dos adversários que competem com o Cruzeiro pela vaga. O que eu quero dizer com isso? É que o Cruzeiro pode até ser incompetente e ficar com a vaga porque os outros também estão na mesma toada ali do Cruzeiro, né? E tem a possibilidade do G8. Então, o Cruzeiro classificaria para a Libertadores até mesmo não merecendo, né? E catar os cacos aí dessa derrota e buscar uma classificação, beleza? Galera, amanhã sai o vídeo aí sobre as coisas boas, né, da viagem e depois um vídeo mais de curiosidades, beleza? Pelo vídeo de hoje é só. Um abraço e até a próxima.